Câmera Esportiva. Segundo bloco do Câmera Esportiva, e abre esse segundo bloco falando, né, produção da nossa sabatina aqui hoje, a partir das 3h30 da tarde. O estúdio da TBL recebe aí o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, e a nossa equipe aqui, um consórcio de jornalistas, no qual o Câmera Esportiva, com muita felicidade, né, foi convidado. E faremos parte aí desse time de jornalistas que irão conversar com o pré-candidato. Agradeço aqui, em nome do Ulisses e de toda a equipe do Câmera Esportiva, ao Roberto Samuel, né, por ter feito esse convite. E vamos fazer perguntas sobre esportes, né? Muitas vezes, né, nesses debates políticos, né, o esporte é passado reto ou tem 3 linhas lá no plano de governo do candidato. Então, nós teremos essa missão, né, de conversar com os candidatos e o que eles pensam sobre o esporte, não só da cidade, mas no país como um todo. Correto? Então não perca, a partir das 3h30 da tarde, no YouTube da TBL e na Com Brasil. Segundo bloco do Câmera Esportiva, a sala de visitas. Lembrando que esse espaço está disponível também lá no nosso Spotify Câmera Esportiva. Sempre falamos aqui, é aquele espaço onde nós convidamos aqueles que literalmente arregaçam as mangas e fazem o esporte da cidade acontecer. Washington Nunes eu não preciso mais apresentar aqui, porque todos conhecem, técnico do Guarulhos Regos Assiseg no naipe masculino, júnior e adulto, foi atleta da nossa cidade, então conhece como ninguém o que é representar Guarulhos dentro e fora da quadra. Tudo bem, Washington? Prazer em revê-lo. Tudo bom, obrigado pelo convite de novo. Eu que agradeço. Agora, o João Amoedo é uma novidade aqui no Câmera Esportiva. Para quem não sabe, o João é filho do Washington e analista de desempenho do Guarulhos Regos Assiseg. Então eu vou começar esse bate-papo com você, João. Perfeito. Bem-vindo ao Câmera Esportiva. E quem é o João? Obrigado, bom dia para todo mundo. Bom, eu sou o primeiro filho do Washington, trabalho com handball há 3 anos mais ou menos. Antes já tinha trabalhado com handball lá em 2012, em São Caetano, também com Washington. E desde 2024 eu trabalho com a equipe da Regos Assiseg, fazendo as estatísticas, fazendo análise de desempenho da equipe. Certo. Então eu já abro o programa de hoje perguntando aos amigos. No chamamento público desse ano, nós tivemos uma mudança, né? A verba contempla... Sempre lembrando, o que é o chamamento público? Para quem está chegando agora, Secretaria de Esportes e Lazer, ela abre um caderno de encargos. As equipes que preencherem esse caderno de encargos, elas entram numa licitação e a equipe vencedora, é publicado isso, tanto o caderno de encargos quanto todo o processo do chamamento é registrado isso no Diário Oficial e a equipe vencedora também aparece lá no Diário Oficial. Uma vez homologado isso, a equipe ela terá o direito de representar Guarulhos nas competições envolvendo federação, confederação e as competições organizadas pela Secretaria de Esportes do Estado. E ela recebe uma verba, chamamento, que contempla ali pagamento de arbitragem, algumas taxas. É claro que essa verba não contempla tudo, né? Afinal de contas, né, o esporte é caro, né? As competições elas envolvem um custo muito alto. Mas a verba do chamamento ajuda para que essas equipes, como eu disse, possam pagar, de repente, um transporte, uma arbitragem, enfim. Para esse ano, a verba do chamamento vai contemplar atletas até 21 anos. E ponto final. Então, eu não posso jogar o principal, eu não posso jogar adulto, que aí já até o ano passado a idade era liberada. Poder pode, mas desde que você traga atletas, coloque atletas até 21 anos. E isso muda radicalmente, pelo menos na minha opinião, não sei se eu estou errado, na formação do elenco, porque até o ano passado vocês tinham atletas mais experientes. Wagner Tenório era um. Né? Como é que ficou o planejamento esse ano, Washington? Onde você tem um limite e você vai ter que ir com esse limite até o final. Bom, pensando um pouco de cima para baixo, ou de trás para frente, sei lá, o fato da gente ter uma equipe adulta significa que a gente é um espelho muito grande para as categorias de base. A gente tem muitas crianças, muitos jovens que estão trabalhando nas categorias de base, que querem chegar no adulto. E você ter uma equipe que joga Campeonato Paulista, que joga a Liga Nacional, é um espelho muito grande. Certo. Há um tempo, a nossa equipe vem tendo uma quantidade grande de jovens na sua formação, né? Mesmo a equipe adulta, mas os adultos sempre são um carro-chefe para levar com experiência, para levar em alguns jogos decisivos, são os caras importantes para jogar. E a gente então passou a jogar só com sub-21.
conversando ali com a CICEG, conversando ali com a Secretaria de Esportes, a gente resolveu manter a nossa equipe jogando adulto também. Então a gente foi jogar o Campeonato Paulista sabendo que o grau de dificuldade é muito maior, mas que vai dar uma casca para esses meninos, né? Porque a gente fala sub-21, mas sub-21 significa 18, 19, 20 e 21. Então você tem menino de 18 anos que vai jogar contra adulto, se ele ficar nessa balada, quando você jogar na sua categoria, ele vai estar com mais competência para o jogo. A gente perderia no adulto, mas ganharia no júnior, por exemplo? Sim, essa é um pouco da ideia, né? Também não significa que a gente não queira competir no adulto. A gente teve uma infelicidade que 2 jogadores titulares da equipe e 2 jogadores de seleção nacional da equipe júnior, eles tiveram uma lesão, né, no joelho e vão ficar fora a temporada. Isso atrapalha bastante esse nível de competitividade nos adultos. Mas a gente ainda sabe que ao longo do ano, com o percurso de jogos e eventos que vão ter, provavelmente no segundo semestre a equipe deu um salto e a gente não pode deixar de olhar para a possibilidade de estar no Final Four do Campeonato Paulista, que é possível. E que já é uma tradição, né, Washington, já, né? A gente em 21 conseguiu ir para a final, que foi uma coisa boa. Esses últimos anos a gente conseguiu bater o terceiro, que era uma meta, bem difícil de jogar com Pinheiros e Taubaté. Mas ao mesmo tempo a gente acabou saindo da Liga Nacional, e aí já não por conta de tudo isso que aconteceu, mas porque a confederação demorou demais para nos envolver. A gente começou o percurso de reuniões da Liga e tinha que entregar um regulamento para a gente nortear tudo que balizava custos, e a gente não recebeu isso. Então a gente chegou a fazer reuniões com as equipes, chegou a agendar uma tabela, uma pré-tabela da competição, e a gente acabou pedindo para se retirar, porque a gente não tinha como organizar custos, porque o regulamento ainda não tinha saído até a gente se retirar. Só para lembrar, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas a Liga Nacional é como se fosse, os jogos regionais nossos aqui, é dividido em regiões, então você tem Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, enfim. E depois eles se encontram, os campeões de cada região se encontram para decidir quem vai ser o campeão nacional, enfim. A nossa região, né, Washington, é Sul-Sudeste. Então, quando o Washington fala em custos, é você jogar uma temporada no Fioravante e uma temporada você vai lá para Itajaí, Santa Catarina. Então, você tem que ficar uma semana lá hospedado. Hospedagem, alimentação, transporte. Então, se você não planifica isso, se você não tem um custo exato, como é que você vai chegar num patrocinador se você não tem um custo, né? Então, nesse ponto, a federação deu uma bela escorregada, né, Washington? Foi a confederação. Confederação, né? Desculpa, a confederação deu uma bela escorregada. Acabou só nós aqui fomos prejudicados ou teve mais equipes que deixaram ali? Não. A nossa equipe saiu. No início do ano, São Carlos saiu também por conta disso. Então, quando você não tem uma organização prévia, você tem dificuldade orçamentária, né? Então, a gente acabou saindo. Isso não significa que a gente não queira voltar, a gente quer voltar, a gente quer jogar, uma competição importante. Na verdade, você falou tudo certo, tem as competições regionais, e aí tem um número de classificados, mais ou menos 12, que vão para uma chave de grupos. Tá? Então jogam 2 grupos e os 2 melhores vão para o Final Four. Então a gente teria que passar pela Sul-Sudeste, ir para essa fase de grupos e depois ir para o Final Four. Nos últimos anos a gente tem conseguido classificar, ir para essa fase de grupos e não conseguiu ir para o Final Four. O que eu conversava também com o João em off, tem algumas regiões, né, João, que é mais fácil, porque eles se reúnem num local só. Fazem, exemplo que nós fizemos aqui lá atrás, aquela bolha do handebol lá em Arujá, as equipes ficam uma semana ali reunidas, né, João? E de lá já sai o representante nacional. Aí fica mais fácil, né? Agora, nós aqui não temos essa condição, né? Sim, aqui em São Paulo a gente precisa viajar, principalmente para o sul, e tem outras equipes aqui em São Paulo que a gente também precisa se deslocar, como Taubaté, por exemplo. Mas as equipes... que é importante dizer, João, que mesmo sendo Taubaté tem custo. Sim, lógico. Porque você não vai se hospedar em Taubaté, você faz o jogo e volta. Sim. Mas mesmo assim tem o custo da ida e da volta, enfim. E aí outras regiões do Brasil, essas competições acontecem normalmente em um período de uma semana, que eles se reúnem em um lugar só, e aí jogam todos os jogos e a partir disso selecionam as melhores equipes para ir para essa fase semifinal, para essa fase de grupos, e aí depois dessa fase de grupos eles vão pro Final Four. Então é uma competição nacional, mas ao mesmo tempo com as regiões separadas, e cada região tem o seu estilo de programação para como que vai acontecer esse campeonato. Em que pese a base do adulto é o júnior, e o Pinheiros, por exemplo, faz isso, eu me lembro quando nós fizemos aquela final de 2021, marcante, o Guarulhos Eagles foi campeão lá dentro do Pinheiros, muitos atletas do júnior já jogavam no adulto, né?
Então, com Guarulhos Egos não foi diferente, mas hoje, como eu perguntei para o Washington, eu pergunto para você, hoje nós não teremos esse adulto, esses atletas acima dos 21 anos. O que muda na análise de desempenho? Porque você trabalhou com as duas faixas, vamos colocar assim, eu tendo atletas superior a 21 anos e agora eu não vou ter. Muda alguma coisa no seu trabalho ou não? Muda, eu acho que principalmente em relação à expectativa, e principalmente as expectativas individuais de atletas. 2024, por exemplo, a gente tinha o Kaique e o RJ, o Kaique central e o RJ goleiro, que eram jogadores excelentes. No final da temporada o RJ foi jogar em Taubaté, o Kaique foi jogar no Português, então 2 atletas excelentes de jogar e, enfim, mais outros atletas como o Wagner, que você falou, jogadores... Parou, né? O Wagner parou ano passado, mas são atletas adultos e que têm uma casca maior e que dão uma casca muito grande para o time e uma experiência muito grande. Então, em relação ao meu trabalho, isso faz bastante diferença, principalmente na análise individual. Acho que eu tenho mais trabalho porque a gente tem jogadores um pouco mais jovens que precisam aprender mais. E aí esse aprendizado depende muito da análise também, e aí o meu trabalho se torna cada vez mais importante nisso. A gente fala da idade, mas tem muito do protagonismo. Você já viu algum atleta assumir um protagonismo, sendo muito jovem? Cara, eu vou tentar ser igual o Wagner na quadra, vou tentar ser igual o RJ, ter esse protagonismo, ou a coisa ainda está muito uniforme? Eu acho que os 2 atletas mais protagonistas foram, infelizmente, os 2 atletas que se machucaram Um deles, uma pena, que foi o Theo, pela segunda vez. Sim. Né? Sim. Ele teve uma lesão, se recuperou, voltou, e no dia que ele voltou, ele se machucou de novo, né? E falando de idade, o Theo é o menino dos mais jovens da equipe, né? O Theo é o menino do primeiro ano de júnior, o Kaique indo pro 3º ano de júnior já. Então ele sim é um pouco mais experiente, mas o Theo tem uma casca muito grande de seleções de base, de um trabalho de base muito bem feito no Hércules. Então é um menino que chegava com uma casca bem grande mesmo sendo jovem. Tendo essa alimentação, Washington, o trabalho do Hércules vai ser mais importante do que nunca? Porque nem todos os atletas do Hércules vão vir para o Guarulhos Egos, mas esse trabalho de base que eles fazem, que é muito bem feito, vai ter um olhar mais diferenciado ou não? Não. O trabalho de base que eles fazem é sempre muito bom. A gente tem um trabalho conjunto, em muitos momentos o Júnior treina junto com o Juvenil, em alguns momentos alguns meninos do Juvenil jogam no Júnior. A gente auxilia também o Juvenil indo treinar com eles, que daí acaba tendo um grupo mais forte para competir. Mas a gente sabe também que em algum momento os meninos trilham rumos pessoais, né? Então, se ele sai do Hércules no juvenil e vai para o júnior e ele recebe uma proposta nossa, aí uma proposta 8 vezes maior que a nossa, é mais difícil manter esse menino aqui, mesmo ele tendo a sua formação aqui, querendo jogar aqui, mas às vezes é impossível pela questão econômica. É uma realidade que as modalidades em Guarulhos, no geral, elas sofrem, né? Handebol, futsal. Todo ano, Washington, não sei se é exagero, mas todo ano é um time novo. Todo ano. Por quê? O handebol, o Guarulhos Egos, forma excelentes jogadores, se destacam, aí vamos lá, Pinheiros, Taubaté, Clube Português, o Juliano lá do Piauí, Nacional, enfim, aí todo ano é esse trabalho de renovação, né? Exato, mas não é só por isso também não. Você vê, ele falou do RJ, que é um goleiro que saiu daqui, foi para Taubaté e agora está na Grécia. O Guilherme estava aqui, foi para Taubaté e foi para a Grécia. Então os meninos também começam a vislumbrar as possibilidades. O próprio Zeca lá atrás foi para a Islândia. Pra Islândia, né? Então, assim, a gente tem meninos que estão olhando, eles olham o nosso cenário, mas o cenário internacional está chamando o próprio Theo. Ainda lesionado, já teve convite para jogar no Montpellier. Ele ainda estava no percurso de recuperação, mas já teve convite para jogar fora. Então, não é muito fácil você competir com isso, né? A gente está falando dos jogadores, mas tem o Leandro, também que foi técnico aqui de Guarulhos, né? E o Leandro faz um trabalho excelente em Portugal, na África, comandando seleções. Né? Então tem muito disso também. Acabou de assumir a República Dominicana. Então. E montou, inclusive, uma escola de treinadores lá já, que é pioneira. A gente não tem no Brasil uma escola de treinadores, mas eles conseguiram montar lá. A República Dominicana montou? Então o Leandro tem feito coisas muito boas também. Agora te pergunta, né? Nada contra a República Dominicana, pelo amor de Deus, mas aqui, com Taubaté, Pinheiros, as equipes do Sul de não ter conseguido, né, Washington? Mas olha, o que falta, na tua opinião, pra gente conseguir? No caso do Leandro, ele está indo para um lugar que é um lugar emergente, sabe? É um país que tem uma população muito grande, fisicamente muito interessante, jogadores de uma formação muito, muito boa. E aí falta talvez um pouco
desse olhar de alguém que fez a escola da Espanha, como ele fez, que ele estudou e tal, para levar para esse lugar uma expertise maior para dar um salto. No caso, eles vão para... O Leandro está indo lá para ensinar, então. O Leandro virou treinador da Seleção Nacional. Não, mas eu digo, nessa escola ele vai também ter essa missão de Sim. ensinar, né? A Escola Nacional ela é feita para formar treinadores, né? Para capacitar Esse é treinadores. um professor. Mas não é só ele, né? Porque como uma escola, você vai chamar muita gente. Vários professores. Então, ele está falando do Leandro em especial. O Leandro foi o grande mentor da coisa. Ele também provavelmente vai ser um professor, mas essas escolas normalmente trazem muita gente que sabe, que tem conhecimento, se aumentando o conhecimento do país, né? Sempre que a informação é talvez a coisa mais importante que a gente tem. Foi um baita atleta também. Foi um bom jogador também. Washington e João, a pergunta que eu quero fazer para vocês, com essa redução na idade, diminuiu o número de atletas no elenco? Quantos atletas vocês estão trabalhando para essa temporada? Reduziu, a gente tem em torno de 18 atletas esse ano, mais ou menos, né? Comparado com o ano passado, que tinha mais ou menos 25, entre atletas juniores e adultos. E esse ano reduziu bastante o número de atletas e, ao mesmo tempo, também aumentou o número de atletas vindo de outras regiões e atletas que têm menos experiência a nível nacional, por exemplo. Então, essa redução foi também a nível da equipe como geral, não só em número. Essa experiência pode ser boa para os jogos regionais? Essa equipe jogando júnior, adulto, chega mais forte nos regionais e posteriormente nos abertos? Pode dar um reflexo lá hoje? Eu acho que a gente tem tido um problema que é, quando você forma um jogador e você joga o segundo ano com ele já tem o modelo de jogo, ele tem as ideias do jogo. Quando se fala de análise, os meninos não têm ideia de olhar o jogo. O João não está só fazendo análise, o João tem que ensinar a olhar o jogo. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Eles vão aprender isso. Então a gente não tem essa possibilidade. E com essa dificuldade econômica, a gente não pode trazer jogadores prontos, porque eles estão custando muito caro. Então a gente tem que fazer uma pesquisa geral no país, pegar aquele menino que tem um bom talento, um talento físico, e desenvolver esse menino. A gente está nesse processo de desenvolvimento. A nossa equipe, a gente pode dizer que a gente tem 2 times. Um time A, que é um time que está pronto. Eu acho que esse time vai jogar muito bem os regionais e vai jogar excepcionalmente jogos abertos, porque está em fase de crescimento. E a gente tem um time B que precisa subir, porque não dá para jogar 5 jogos nos abertos, 5 jogos regionais todo dia, sem você ter uma boa rotação. E se a rotação entra aí e baixa muito o nível, você fica sujeito a perder o jogo ou a machucar alguém porque jogou muito tempo. Então a gente tem que subir de produção os meninos mais jovens. E eu acho que para os regionais eles vão chegar... A gente tem um torneio muito importante daqui a 2 semanas. A gente tem a Taça Sudeste, que é um campeonato zonal que qualifica para o Brasileiro Júnior, que vai ser em outubro. Então a nossa expectativa é de classificação e esse torneio vai dar provavelmente uma grande competência para os meninos experimentar um evento de nível maior para chegar nos regionais e jogar melhor. Ainda mais esse time que está subindo. Pegar aqui, me fugiu na memória, quantos regionais seguidos nós ganhamos? Você lembra de cabeça? Acho que não, seguido, direto? Acho que de seguidos foram 3. 3, né? 3. E abertos? A gente perdeu ano passado. O ano passado foi perdeu, um gol no final do jogo contra... Mas sempre nas cabeças, né? E também a gente teve um titular que se machucou no jogo anterior contra a São José na semifinal e a gente jogou, foi um gol para Sorocaba. Quando eu lembro dos regionais, eu lembro do dia que vocês iam ter folga e marcaram o jogo contra a Pinda, na folga de vocês, lembra? Hoje é folga, os meninos todos no alojamento, lá no hotel comemorando, um com bolsa de gelo. O Ângelo era o goleiro. Sim. O Ângelo com bolsa de gelo, tá? E o pessoal chegou e falou, não, o jogo vai ser hoje à noite. E foi uma exibição, um primeiro tempo brilhante, aí o time sentiu no segundo, Pinda até encostou, mas aí o Guarulhos foi para a final e acabou sendo campeão. Pra gente fechar aqui o programa de hoje, tudo isso é possível graças a um grande parceiro que ajuda e muito o handebol há 10 anos. Então, quando a gente fala desse trabalho, é um trabalho sólido, que nós estamos recebendo o João e o Washington aqui, mas tem muita gente por trás. Láuzida, a Fernanda, que há quantos anos a Fernanda não está lá na comissão técnica? A Fê e a Lau, inclusive, foram atletas de Guarulhos. A gente fala da Mara Munhato também, que foi atleta, né, do nosso handebol.
E é por isso que a Vegus acredita nesse trabalho, que é um trabalho sólido, um trabalho vencedor, mesmo com essa limitação de atletas, pode contar que o handebol de Guarulhos vai chegar nas decisões, categoria júnior sempre ali disputando finais, jogos regionais, jogos abertos. O adulto esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai ter que esperar como a equipe vai se comportar. Mas até o ano passado, sempre ali entre os 3 primeiros colocados, ter a Vegus por trás desses anos todos, né, Washington e João, é fundamental para que esse trabalho apareça. E nós estamos falando de atletas, mas também tem aqueles jogadores que vão para um outro destino. Por exemplo, eu sempre cito aqui o Fioto, que era atleta e hoje é engenheiro lá na Vegus. Então o atleta, muitas vezes, ele se forma e vai seguir o caminho dele. O Kaique, se eu não me engano, acho que ele estava fazendo Direito, faculdade de Direito, se formou, é advogado. E graças à Vegus ela proporciona isso, que o atleta possa disputar muitas vezes o alto rendimento e ao mesmo tempo uma universidade, claro, tem a UNG por trás com as bolsas também, mas a importância da Vegus nesse contexto. Bom, a gente sabe que o esporte, visto de uma maneira geral, principalmente pelos gestores públicos, ele tem nuances, né? Então, um esporte para idosos, um esporte para todos, um esporte para jovens, um esporte de inclusão. Mas o esporte de rendimento também é um importante, que as pessoas sempre dizem que os Estados Unidos investem $1 milhão numa medalha olímpica e deixa de gastar $20 milhões na saúde pública, porque você leva as crianças para fazer esporte, você melhora o estilo e a qualidade de vida deles, né? Então isso é fundamental, que a gente faz pouco no nosso país. Então o esporte de rendimento ele acaba ficando um pouco ao lado, né? E sem um parceiro como esse, a gente não consegue desenvolver, não tem o que fazer. Você falou desse ano, mas a gente já tá no escopo. O ano que vem volta o adulto, voltam os jogadores adultos, a gente volta a ter time adulto, já é uma promessa da Secretaria, já é uma promessa... O ano que vem volta a liberar a idade. Volta a liberar, a gente volta a ter um chamamento público também contemplando adultos, então a ideia é que o ano que vem isso aconteça. E sem um parceiro como a Vegus, esse alto rendimento não aconteceria, né? A gente sabe que junto com o projeto da Vegus tem um projeto social que a gente desenvolve, eu acho que isso é fundamental e talvez seja uma parceria muito boa com a Vegus por conta disso, mas sem essa parceria nós não conseguiríamos jogar a Liga Nacional, não conseguiria jogar o Campeonato Paulista, a gente talvez fosse jogar somente jogos regionais, jogos abertos, e aí você diminui muito a questão do aprendizado dos meninos, porque jogar jogo grande faz você se tornar maior. Jogar jogo pequeno você fica um pouco grande, mas só naquele espaço menor. Então a gente vai para os regionais abertos seguro de que a gente vai fazer uma boa participação, porque tem um parceiro como esse que nos ajuda. É o que você falou, a gente vai jogar em Taubaté, paga arbitragem, paga transporte, paga alimentação, não vai sair daqui meio-dia para jogar lá meio-dia e meia, você vai ter um deslocamento de 2 horas para lá, 2 horas para cá, mais o jogo. E a Vegus é um parceiro que nos ajuda muito. E não só nos ajuda economicamente, mas também em planejamento, e ela é uma super apoiadora que nos ajudou com outros colaboradores. Então a gente tem um café da manhã numa padaria, uma parceria que a Vegus nos ajudou. A gente tem uma empresa que limpa a quadra, que passa uma máquina ali para tirar a cola do handball, que foi a Vegus que nos ajudou. Então a Vegus ela nos ajudou a reformar o Fioravante. Sim. Então a Vegus realmente além de ser uma grande potência, mas sem ela a gente não sobreviveria, não viveria esse rendimento que a gente quer ter. Meus amigos, boa sorte nessa temporada. Obrigado. Estamos juntos e vocês sabem que o Câmera é a casa de vocês. Venham sempre e boa sorte. Obrigado para vocês, bom trabalho, bom ano. E a gente espera cruzar vocês aí nesses jogos todos e que o desempenho nosso seja favorável. Geraldo, do Fioravante, deixa o andame lá, viu? Esse ano o Juliano vai subir lá no andame para trazer aí todas as imagens do nosso Handebol Guarulhos Vegus ACSEG. Vou ficando por aqui, sempre lembrando aos amigos que acompanham o Câmera Esportiva. Oi? O que aqui? Não entendi, produção. Não, o que é Oi? Produção me... Não, pode falar no microfone aí, Tassinho, não tem problema, o programa vive assim mesmo. Fala aí, Raí, o que foi? Tassinho quer a despedida dos convidados. Ah, sim, não, mas o Washington falou agora, tá, João? Dá sua despedida então, por favor. Bom, queria agradecer... Aí eu fui mal educado, desculpa. Não foi. Queria agradecer o convite, queria agradecer inclusive a Vegus também, claro, por toda a parceria nossa. Obrigado, sempre convidar a gente estar aqui.
Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Tchau, produção. Dá um tchau aí no microfone, tchau. Lembrando que... Não, desculpem a falha aos convidados. Lembrando que a equipe do Câmara Esportiva estará presente no estádio Antônio Soares de Oliveira neste sábado, quinta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O Flamengo recebe o Osasco Audax. Melhores momentos, entrevista e, claro, né, no domingo, os gols de Paulinense e Guarulhos. A gente espera que o Guarulhos vença, né? Flamengo e Guarulhos possam vencer os seus compromissos e encaminharem a classificação para a segunda fase do Paulista da Segunda Divisão, tá certo? Vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima, tchau!